gente começa o nosso programa de hoje com um tema que é maravilhoso e muito importante. A gente vai falar sobre família e filhos. Eu gosto sempre de lembrar que família é uma realidade possível. Filhos devem e podem ser bem criados e bem-sucedidos e principalmente felizes. E a gente precisa acreditar nisso. É muito comum que a gente, às vezes, fique até descrente diante de tantas notícias, né? Tanta coisa que a gente vê. A televisão, às vezes, propaga umas coisas e faz a gente acreditar que isso tudo já foi. Mas, ó, não foi, não. Tem muita família linda e muito filho feliz. E o seu também vai ser assim. Você sabia que nos 2 primeiros anos de vida que a criança nasce e tal, é onde ela forma toda a base da sua personalidade? Você que é pai ou mãe pode aproveitar as inclinações naturais da sua criança, do seu filho, para estimular o desenvolvimento dela da melhor maneira. E a gente vai conhecer alguns traços predominantes no comportamento infantil e aprender as maneiras mais eficazes de trazer à tona as qualidades dos nossos pequeninos. Para falar sobre esse assunto, alguém que é especialista nesse assunto e que é muito querida nossa, que é a Ana Tércia Tiba, que é psicóloga clínica com 15 anos de experiência, psicoterapeuta de casais e de família, palestrante na área de relacionamento familiar e autora do livro Mulher Sem Script. Ana Tércia, olá. Obrigada por ter vindo. É um prazer. Ana Tércia, além de tudo isso, é uma amigona, tem uma família linda, uns filhos que são, olha, muito lindos, né? E inteligentes, eu vou lhe falar. Ela é uma das que sabe bem canalizar aí o jeitinho do filho pro lado bom. Eu procuro fazer isso no dia a dia. É um grande desafio, mas eu procuro fazer isso no dia a dia, sim. Agora, existem algumas características de personalidade que a gente já possa apontar para quem está em casa, para que as mães possam prestar mais atenção? Tem um perfil básico que a gente pode chamar, que a criança nasce um pouco com isso e depende do ambiente, ela desenvolve mais ou não. Tem crianças que são mais introvertidas, mais fechadas, tem umas que são até mais depressivas, não são tão entregues, não se arriscam muito, se protegem muito. Outras que são extremamente extrovertidas, as mais criativas e que criam fantasias e brincam muito do faz de conta. Então a gente vai percebendo essas diferenças aí, já nos pequenininhos, quando eles começam a interagir com o ambiente. Às vezes até no jeito que a criança explora o brinquedinho, como ela observa, dá para ir percebendo. Tá. E aí a gente primeiro tem que perceber qual é a característica mais marcante na personalidade do nosso filho, para depois tentar canalizar para um lado positivo, a favor dele. Tem idade para essa atuação dos pais? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas meus filhos já estão com 13, já estão pré-adolescentes, agora não dá mais tempo. Não, o cérebro ele é super plástico, então a qualquer momento que você favorecer determinado desenvolvimento, ele deslancha. Então sempre é tempo, sim. A questão o grande desafio, eu acho, que é conhecer o seu filho, não misturar o que você sonha, as expectativas que você tem com quem ele realmente é. E como nem sempre é fácil identificar, às vezes são características muito sutis e que não fica fácil, o principal é trabalhar para que o seu filho possa ser sempre o melhor que ele possa, independente da característica. Né? E eu acho que tem uma coisa polêmica de assim, eu percebo que meu filho é muito criativo, então ele vai para a criatividade. E aí estimula muito no que ele é bom e o que ele é ruim, ele fica pior. Então tem 2 olhares que você pode ter. Vou estimular muito o que ele é bom, ou o que ele é bom eu vou manter, vou alimentar, e o que ele não é tão bom, vamos trabalhar para que ele seja melhor. Porque senão fica aquela criança que é muito boa numa área e na outra ela se assusta, porque ela está acostumada com um ótimo desempenho em alguma coisa e no outro cai. Então ela é muito boa academicamente, mas no social ela não consegue, ou ao contrário, ela vai muito bem no social e no acadêmico cai. Então é importante não só estimular o potencial, como trabalhar o que para a criança é mais difícil. Aí você falou uma característica que eu acho que preocupa muito os pais de filhos em idade escolar, que é essa questão do acadêmico. Existe uma característica de personalidade assim, onde a criança é muito mais pro lado social e é comunicativa, é extrovertida, mas na hora de estudar, na concentração, ela é mais deficiente, tem mais dificuldade? Existem pessoas que se encantam muito com tudo que vem e querem se relacionar o tempo inteiro, conversar o tempo inteiro. Então tem crianças que são mais extrovertidas, mas eu acho que o gosto mesmo pelo aprendizado, a disciplina, isso desenvolve em casa e na escola. Né? O quanto você valoriza, o quanto aquilo é importante, como é que ela pode usar esse potencial dela de se relacionar e da curiosidade que ela tem nas relações para o ensino também, para o acadêmico. Né? Então, aí é um trabalho da família com a escola, mas a gente pode pegar esse encantamento pelo mundo e usar no acadêmico.
Tá. Agora, de que forma que a gente pode, efetivamente, na prática, trabalhar essa canalização para o lado positivo? Então, para o lado positivo é valorizar esse lado, mas ao mesmo tempo não reduzir a criança a isso. Porque muitas vezes, porque ele é encantador, ele é e dá um traço de personalidade e a criança fica rotulada. E dessa forma ela fica presa. Por mais que ela vá se desenvolver muito naquilo, restringe o universo dela. Então, uma forma muito positiva é falar, puxa, como você é bom nisso, não sei o quê, e nisso, e ampliar o universo dela. Porque só uma ferramenta ou duas, ou um potencial maior, uma característica melhor, não basta para a gente ser feliz, para a gente conseguir entrar no mercado de trabalho, se realizar. Né? Tá, daí, do contrário, tem as crianças que são extremamente tímidas, aquelas que a gente fala, nossa, ele tem um jeito para eletrônica, ele mexe, ele desmonta as coisas, e aí acaba sendo estimulado só para isso. Então, tem que também ser trabalhado esse outro lado, o lado social? Sem dúvida. As mães que, de repente, forçam um pouquinho e colocam uma criança muito tímida para fazer teatro, essa atitude é uma atitude benéfica ou não? Pode ser, depende da estrutura da criança. Tem criança que é tão fechada que o palco é assustador. Tem outras que, por ter o espaço garantido, ficam tranquilas no palco. Eu já atendi muita criança muito fechada, muito tímida, que quase não falava. Você põe na aula de canto, elas têm o lugar definido, um microfone, aí elas se soltam. Né? Então a gente precisa perceber realmente a estrutura, se ela consegue ou não, mas muitas vezes ir para esse lado diferente do que a criança consegue fazer, num contexto protegido, como uma aula de teatro, uma aula de canto, ajuda sim a se desenvolver. Perfeito. Então não é demais, né? Não. Se a mãe resolve dar uma forçadinha, às vezes não é nem uma forçadinha, é uma válvula de escape para aquela timidez toda. Sim, porque todas essas características também de sociabilidade, de relacionamento, também são desenvolvidas. Elas não só nascem, você tem um maior potencial ou um menor potencial, mas você pode desenvolver. Então, enquanto pai e mãe, uma das nossas funções é favorecer que tudo se desenvolva, a criança como um todo. Então, se ele gosta muito de eletrônico, fica jogando, mas tem dificuldade para se socializar, não pode perder de vista o social e coloca ele para jogar em rede, coloca ele em Skype com vários amigos para jogar em rede, porque ele vai treinar o relacionamento ali também. Né? É uma outra forma de aprender a se relacionar e também não perder de vista, já que ele está bem aí, deixa ele no canto, não. Aonde ele não está bem, ele também tem que ficar exposto um pouco para aprender, para ser versátil, para ser flexível. Isso é fundamental. Então a mãe realmente tem que ficar muito atenta. E às vezes a gente não consegue ficar muito atenta com o corre-corre da vida, né? E o que eu acho que tem que tomar cuidado é, às vezes, uma característica que você vê desde pequenininho, então você fala, nossa, ele tem tanto jeito para isso. Muitas vezes a criança muda. Ela muda o jeitinho de se relacionar com o mundo, ela muda o que ela se interessa. E os pais ficam com aquela expectativa que foi criada logo nos primeiros anos. Então, poder ficar com a cabeça muito aberta para a criança experimentar outras capacidades, outros potenciais, outros ambientes, né, outras habilidades. Ok. Agora, a gente falou de idade. Para quem não fez isso até agora e, de repente, ao contrário, rotulou o filho e o filho tem aquela característica e acredita que ele realmente é tímido e que ele não dá conta de se relacionar socialmente, ou o contrário, ele não dá conta de se concentrar nos estudos, o que a gente pode falar para esse pai e para essa mãe? Olha, para o pai e a mãe eles podem abrir a cabeça e poder conversar com o filho, de falar, olha, filho, você já experimentou? E talvez, porque quando a pessoa fica muito fechada numa característica, ela vê aquilo que ela reconhece que é familiar. Então, se os pais percebem, nossa, acho que a gente fechou demais, restringiu demais, poder sentar e falar, por que você não experimenta tal coisa? Ajudar o filho a soltar, dando a segurança que os pais estão ao lado. Se não der certo, não tem problema, mas a gente só sabe se você tentar. Né? E não ficar exigindo de, olha, se você fizer tem que ter um bom desempenho, aceitar o erro, aceitar que vai e não goste mesmo, que não consiga fazer. Então, se o filho sente que tem esse respaldo, um filho adolescente que é fechado e resolve, a mãe fala, vamos tentar o teatro, filho, talvez você solte. Se o filho souber que se ele não conseguir, a mãe tá ali, ele com certeza vai ter mais coragem de ir. Independente da idade. A gente também, como pai, tem que estar com a cabeça muito aberta e muito flexível para mudar o nosso olhar para os nossos filhos. Porque o conhecimento do filho, o ser humano ele se transforma a cada dia.
né? Ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Então, a gente precisa também ir atualizando esse olhar, vendo o que está despertando no nosso filho que não tinha antes, o que mudou, porque o ambiente interfere muito, né, no que vai se desenvolvendo da criança. E esse olhar vai ser útil também na hora que a gente precisar ajudar em relação às escolhas profissionais, né? Sem dúvida. Porque os meus, por exemplo, o meu mais velho, que já passou bem por isso, né? Ai, mãe, o que eu faço no vestibular? O que eu vou fazer de faculdade? Se a gente prestou atenção, a gente consegue até dar uma orientada. É verdade. E tem um ponto só muito importante, que por mais que o filho tenha uma característica muito clara, um potencial, um talento, se a gente falar para ele, olha, você é tão especial, você já está com o seu destino traçado, você criou um folgado que não adianta ter esse potencial. Então, independente de ter mais potencial, menos potencial, um só, dois ou três, ensinar para ele que ele vai ter que lutar, que para os pais ele é o mais especial do mundo, mas no mundo ele vai ser mais um lutando para se sobressair. Agora a gente ensina isso para o filho com palavras ou com atitude? Ambos. Que tipo de atitude gera essa interpretação por parte do filho? Por exemplo, o filho é muito bom numa matéria e vai mal numa prova. E fala, filho, realmente, você é muito bom nessa prova, um exemplo bem corriqueiro. Você é muito bom nessa matéria mesmo, mas agora você não foi bem. E é assim mesmo, filho. Às vezes a gente até sabe a matéria e a prova não pegou exatamente o que a gente sabia mais. Você talvez não tenha se esforçado tanto. Não sempre colocar, nossa, mas você é tão bom aluno, esse professor corrigiu errado a prova. E colocar a culpa no ambiente, porque o filho tem que ter um olhar crítico para ele mesmo, né? E estimular estudar, né? Falar assim, você não estudou, agora você tem que estudar, exatamente, porque é assim que se corre atrás dos objetivos. Ter o potencial, tem que se esforçar para colocá-lo em prática, né, Cláudia? Perfeito. É bom, né, a gente conversar com quem entende. Ontem eu já recebi algumas perguntas e eu vou deixar uma aqui no ar para a gente conversar sobre ela daqui a pouquinho. Tem outras. Joana Bittar de Vila Velha, no Espírito Santo, diz: meu filho tem a mania de morder as pessoas. Isso é característica de personalidade agressiva? Como é que eu vou canalizar essa personalidade? É só um elemento para a gente poder julgar a personalidade inteira. Eu não sei a idade da criança, mas tem uma idade, por volta dos 2, que eles realmente mordem. É uma das formas de explorar o mundo. E cabe a nós, adultos, explicar que isso é inaceitável, que não pode acontecer. Então, em geral, a maioria das crianças passam por essa fase. Se estiver estendendo demais, precisa ver, será que não estão mostrando para ela que aquilo é inaceitável o suficiente? Ou aquilo quer dizer, tem alguma comunicação com aquilo? Ele morde quando fica frustrado, então ele precisa aprender um jeito de mostrar que ele está frustrado, que não seja morder. O que não pode pensar, então talvez ele seja mais agressivo, então vamos aceitar esse comportamento. Não. É um comportamento socialmente inaceitável, então precisa intervir. Agora, um só comportamento, assim, como morder, que é uma coisa tão comum no desenvolvimento da criança, não é suficiente para dizer que é agressivo. Seria cruel, né, considerá-lo agressivo desde pequeno por conta disso. Ok. A Lúcia Moreira, de Tabatinga, São Paulo, ela diz: meu filho é muito tímido, tem vergonha de brincar com as outras crianças. Como posso incentivá-lo a interagir com os outros? Então, as habilidades sociais, o que a criança precisa para se relacionar em grupo, são habilidades desenvolvidas. A gente não nasce sabendo se relacionar assim, em grupo. Alguns têm mais facilidade, outros não. O que eu diria para ela, se você percebe que seu filho tem essa dificuldade, é importante treinar relacionamento. Convida um primo, um amigo, começa com uma pessoa só, que é uma relação em dupla, que é mais fácil se relacionar, sempre com um adulto por perto, acompanhando, porque depois a criança ou o adolescente vai embora, você pode conversar com seu filho, nossa, você não podia ter feito isso, pensar outras opções que talvez não passem pela cabeça dele. Então, uma brincadeira com só uma pessoa supervisionada é um bom começo. Percebeu que já está confortável com uma pessoa? Chama mais amigos, em casa de preferência, que é um ambiente onde ele se sente mais protegido, mais seguro, né? E vai soltando aos poucos, fazendo um processo mesmo, né? Agora, se realmente ele tiver muita dificuldade, é importante procurar orientação profissional. Perfeito. Mas essa questão de convidar os amigos, mesmo que a criança não expresse essa vontade, pode partir do pai ou da mãe? É importante partir do pai e da mãe, porque às vezes a criança fica numa zona de conforto, né, de comportamento. Eu recebi um e-mail ontem e a mãe é a Tata Minati. Ela diz, o e-mail dela é bem grande, o filho tem 2 anos e 4 meses, daí o que ela conta é que ela foi morar num lugar mais frio. Por conta disso, o pai ficou com pena do bebê ficar no berço e ele está na cama dos pais. Então, ela pergunta, e aí ele não quer mais obedecer, voltar para o berço, então está aquele desgaste. É normal, nessa fase de 2 anos e 4 meses, a criança não obedecer e agir assim, debatendo, chorando? E ela está perguntando se ela precisa tomar alguma providência. Então, é normal ela tentar não obedecer. Ela vai com 2 anos, é a fase que eles tentam ser rebelde, a fase da birra. Mas não é normal os pais não conseguirem mandar numa criança de 2 anos e pouco, porque ela é muito pequena ainda e ela precisa ter segurança de que quem manda
são os pais e não ela, tão pequenininha. Então é importante interferir, até porque uma criança de 2 anos e pouco que dorme na cama dos pais não é saudável para o casal, não é saudável para a família, porque se tiverem outros filhos isso pode gerar um problema, e não é saudável para a criança. Né? Ter autonomia em dormir, independência, ter o seu canto, sabe que a hora que vai dormir, vai para o seu cantinho, fica sozinha um pouquinho, é fundamental para ela se desenvolver. Né? Sem contar o quanto isso realmente interfere na vida do casal. Né? Ela faz algumas perguntas mais diretas. Quando houver dias em que ele dorme mais tarde, devo acordá-lo no mesmo horário para manter uma rotina? Ou posso deixá-lo dormir até a hora que ele quiser? Deixar dormir até a hora que quiser, você realmente descontrola muito a rotina. O importante é ter uma rotina, mas não ser completamente rígida. A partir de que idade a gente pode estabelecer uma rotina de sono para uma criança? De sono com meses ainda. É. Com meses. Se a criança não consegue dormir à noite porque acorda para mamar, aí, na hora que começa a entrar o complemento, que dê o complemento à noite, uma mamadeira maior um pouquinho, para que a criança consiga dormir a noite inteira. Se ela acorda muito antes, pode deixar no berço um pouco para ela aprender que existe um tempo que ela vai ter que ficar ali. E o que a gente precisa entender é, nós adultos que ensinamos como que a gente vive. Não é a criança que determina, porque ela é por instinto enquanto bebê. Agora, como é que a gente faz para passar essa autoridade para uma criança, por exemplo, que está na fase da desobediência, que é esse 2 anos e meio? Como é que faz para falar, olha, aqui quem manda sou eu, aqui quem está para orientar sou eu? Na verdade, essa construção dessa hierarquia na família começa antes até. Mas se chegou nesse ponto e os pais não têm nenhum tipo de autoridade, eles precisam colocar consequências concretas para a criança perceber que se ela não obedece, ela tem prejuízos. Né? Ela vai ter que aprender concretamente. Com essa idade, ela não tem um grande raciocínio ainda, não faz um monte de ligações como a gente espera, às vezes, quando dá alguns tipos de castigo. Então, é importante no concreto. Você não vai fazer isso, então vai acontecer tal coisa. E, se possível, relacionar a consequência com a desobediência. Ou seja, ser parecido. Sim. Né? A consequência tem que ter alguma relação com a desobediência. O que aconteceu, exatamente. com a desobediência da criança. E, assim, e não é força e nem descontrole, é a firmeza. Né, de falar, isso é inadmissível. Em último caso, tira mesmo. Você pode conter a criança que está numa birra sem machucá-la, sem se descontrolar. Contém, leva para um canto para ela entender que aquilo não é aceitável. Ela vai tentar fazer a birra, todas tentam, mas a gente que vai ensinar que aquilo não é aceitável. E a gente precisa realmente aprender a respirar, a contar até 10, para colocar essa autoridade com tranquilidade e com amor. E é nessa hora que a gente ensina para a criança como é que ela lida com a privação, que ela sobrevive se não fizer o que ela quiser, como ela lida com a frustração. Então, o momento de lidar com a birra é fundamental para o desenvolvimento da criança. Tem uma pergunta aqui que tem bem a ver com o que a gente está falando, que é da Silvana Vieira, do Guarujá, São Paulo. Toda vez que minha filha de 3 anos se irrita, ela acaba jogando o que tem nas mãos. Em outras ocasiões, ela faz muita birra, se joga no chão e até grita. O que fazer para melhorar esse comportamento? Precisa achar uma forma de mostrar para ela que isso não é aceitável, que ela vai ter prejuízos. Se ela joga um brinquedo, mesmo que não tenha quebrado, ela tem que perder o brinquedo. Ela não pode maltratar um objeto e ter de volta de graça. Se ela faz uma birra de se jogar no chão no shopping, tem que retirá-la do lugar. Mesmo que os pais depois tenham que se reorganizar porque tinham alguma coisa para fazer. Mas nesses momentos de birra, quando a criança age assim, os pais têm que pensar que aquilo tem que ser a prioridade e agir naquele momento. Né? Então, tirar, sair de perto, tudo que ela queria ganhar com aquele comportamento, ela não pode ganhar. Senão vai continuar e continua até a adolescência. Então, às vezes até adultos. Interferir na hora certa, né? Sim. É verdade. A Carla Sampaio, de Vitória da Conquista. Tem um filho de 2 anos. Ele fica na escola o dia todo, pois trabalho. O problema é que quando eu vou levá-lo para a escola, ele começa a chorar para não ir. Perguntei para vários amigos e parentes, mas ninguém soube me dizer sobre isso. O que fazer para que ele se acostume? Então, tem que pensar como é que foi feita a adaptação, porque essa idade, muitas vezes, se separar da mãe gera muita ansiedade mesmo. Mas eu também investigaria como é o ambiente da escola. Né, se tem algo ali que está fazendo com que a criança fique angustiada na hora de ir. Então, precisa fazer uma investigação. E se ele está chorando tanto, talvez valha a pena fazer uma readaptação, para ele entender que aquilo não é um problema, que ele possa ficar no começo um pouco menos de tempo, depois vai ficando mais, para ter um começo feliz, senão essa angústia vai
continuar. Ele vai associar que escola é uma coisa ruim, que faz ele sofrer e não vai conseguir ressignificar isso, dar um outro significado para a escola. Perfeito. Recebi alguns recadinhos para você. A Cida Mota, por exemplo, está falando, adoro quando a Ana Tércia está no programa. A Emanuele está dizendo sobre a família dela e também está feliz pelo assunto. E tem outras perguntas também que depois a gente vai passar para você, tá bom, Ana Tércia? Tá legal. Natércia Tiba é psicóloga. O site é o www.naterciatiba.com.br. Tem gente pedindo seu e-mail. No site já tem o seu contato. Então entra lá no naterciatiba.com.br e o telefone 0 operadora 11 3815 4460 e no 0 operadora 11 3031 8909. A Ana Tércia é filha do nosso colega que tem programa aqui na Rede Vida, que é o Isamitiba, que é muito querido, eu ia falar o nome do programa, que é o Quem Eu Me Educa, né? E vale a pena assistir também. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Muito bom recebê-la e falar sobre filhos. Volte mais vezes.